Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos continuar a série As 12 Evidências da Inexistência de Deus. Nos 2 vídeos anteriores que nós já fizemos dessa série, nós analisamos 6 evidências da inexistência de Deus. 3 evidências no primeiro vídeo e 3 no segundo vídeo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores da série, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos vídeos anteriores para que você possa ver as primeiras partes dessa série. E hoje vamos analisar mais algumas evidências da inexistência de Deus. A 7ª evidência da inexistência de Deus é: o governador nega o Criador. Mesmo diante das 6 evidências que nós já apresentamos nessa série, a maioria dos religiosos continua de maneira obstinada a crer na existência de um Criador. E para eles, esse Criador é perfeito. E também é um Criador que se coloca como um governador. Por que eu digo governador? Porque para a maioria dos religiosos, esse Criador, ele se importa com nossas ações. Ele está nos observando. Para eles, quando nós fazemos algo que desagrada a esse Criador, ele fica triste. Ele fica chateado, ele fica magoado. E quando fazemos algo que o agrada, ele fica feliz, ele fica contente. Então, esse Criador, para a maioria dos religiosos, é um Criador que se importa com as nossas ações. Portanto, para a maioria dos religiosos, eles creem num Criador que também, ao mesmo tempo, é governador. Está governando, está nos observando, se importa com as nossas ações. Só que, se formos analisar pela lógica, é impossível um Criador perfeito ser ao mesmo tempo um governador. Por que eu digo isso? Porque um Criador perfeito, se ele é um Criador e a sua criação é perfeita, ela não necessita de um governador. Ela não necessita de uma pessoa para ficar olhando, para ficar observando, para interferir nos assuntos dessa criação, como a maioria dos religiosos acreditam. Que esse Criador, além de ser um Criador, é um governador, que chega até a interferir nos assuntos da humanidade. Ele chega a escolher certas pessoas, fazer certas ações, até mesmo milagrosas, para que a humanidade siga determinado rumo que ele queira. Então, esse tipo de Criador, governador, ele é impossível de se conceber. Se o Criador é perfeito e criou uma obra perfeita, se todos os pormenores da sua obra não apresentam nenhum defeito, se o mecanismo dessa criação gigantesca é irrepreensível, se a perfeição não demonstra qualquer suspeita de desarranjo ou avaria, enfim, se a obra é digna de um Criador genial, de um artista incomparável, de um construtor fantástico, que a maioria dos religiosos chamam de Deus, a necessidade de um governador não faria nenhum sentido. É lógico e óbvio supor que uma vez que a máquina é formidável, visto que a máquina que foi posta em movimento é perfeita, não haveria mais necessidade de ficar olhando essa máquina para tentar evitar acidentes que poderiam acontecer. Se a máquina é perfeita, não há a mínima possibilidade de haver acidentes. Não há a mínima possibilidade dessa máquina não fazer a sua obra da maneira como o construtor imaginou. Não há a mínima possibilidade dessa criação sair do propósito do seu Criador. Então, é impossível nós
pegarmos um criador perfeito e colocarmos junto com um governador. Uma coisa exclui a outra. Percebe como é impossível crermos num criador que ao mesmo tempo é um governador? Se a máquina é perfeita, raciocinem comigo, é tão simples. Se a máquina é perfeita, é necessário haver um engenheiro, um mecânico para vigiar essa máquina dia e noite, para dirigir, para reparar, para afinar essa máquina? Não, não é necessário. Não é lógico isso. Esse engenheiro, ou esse mecânico, ou esse construtor, ficar olhando uma obra perfeita, ficar vigiando essa obra, não faz o menor sentido, pois ele seria inútil. Não haveria necessidade dele estar olhando essa máquina, né, porque ela é perfeita. No caso de Deus, ficar olhando a sua obra, ficar acompanhando para corrigir se ela sair do rumo. Isso é totalmente sem sentido, porque se a obra é perfeita, ela jamais vai sair do rumo que o Criador tensionou para essa criação. Então, nesse caso, o Deus governador, ele seria inútil. Se o governador existe, é porque a sua intervenção, a sua vigilância é necessária. E a necessidade do governador é um insulto, é um desafio lançado ao Criador, supostamente perfeito. Porque a sua intervenção, né, mostra a incapacidade, a impotência do Criador de criar algo perfeito. Por isso, a conclusão é muito simples. Um Deus governador nega a perfeição de um Deus criador. A oitava evidência da inexistência de Deus é a multiplicidade dos deuses, prova que não existe nenhum deles. Isso mesmo. O Deus governador é e não pode deixar de ser poderoso e justo. Infinitamente poderoso e infinitamente justo. Agora eu afirmo aqui para vocês que a multiplicidade das religiões e os muitos deuses que existem e que são adorados e venerados hoje no mundo, eles atestam, sem sombra de dúvidas, que esse suposto Deus, ele não tem o poder e nem a justiça. Não tem. Pare e pense. Não vamos falar aqui dos deuses mortos, dos cultos que já foram abolidos e das religiões esquecidas, que, se formos contar aqui, dariam milhares e milhares. Vamos falar só das religiões dos nossos dias. Segundo os cálculos mais bem fundados, há hoje mais de 800 religiões que disputam aí os 7 bilhões de consciências que povoam o nosso planeta. Ninguém pode negar que cada uma dessas religiões reclama para si o privilégio de ser a única verdadeira, autêntica, indiscutível, a única que venera o verdadeiro Deus, e que todos os demais deuses das outras religiões são risíveis, são falsos, né? São uma ilusão. Não é isso que você observa entre os religiosos? Se ao invés de existirem 800 religiões, existissem apenas 10 ou apenas 2, isso não mudaria em nada o peso desse argumento. Pois a multiplicidade dos deuses é uma prova incontestável de que não existe Deus nenhum. E se existe, ele não é todo-poderoso e muito menos justo. Se fosse todo-poderoso, ele teria podido falar com todos os indivíduos com a mesma facilidade que falou para alguns individualmente. Se ele é todo-poderoso, ele poderia ter se mostrado, sem sombra de dúvidas, de maneira inequívoca a todos os seres humanos, evitando assim que os seres humanos ficassem confusos e perdidos diante de muitos deuses, diante de muitas religiões, diante de muitas maneiras de se adorá-lo e de se venerá-lo. O esforço que esse suposto Deus criador,
que os religiosos criaram em suas mentes, se o esforço desse Deus para aparecer a uma pessoa ou a algumas pessoas é o mesmo esforço para aparecer a toda a humanidade, por que ele não apareceu a toda a humanidade? Por que ele não se manifestou de maneira clara a todos os humanos? Se ele é todo poderoso, isso para ele era a coisa mais banal, mais simples de fazer. Para um ser humano, não. Um ser humano, ele, devido às suas cordas vocais limitadas, né, ele não tem condições de falar para toda a humanidade, da mesma maneira que ele fala para 10 pessoas. Né, porque o ser humano tem certos limites, mas Deus, esse Deus aí que os religiosos tanto propagam e dizem que existe e ficam dando qualidades a ele, né, segundo os religiosos, ele é todo poderoso. Então ele poderia falar com todos os indivíduos com a mesma facilidade que falaria para alguns poucos. Visto que, segundo a religião, Deus quis se revelar ao homem, ele quis falar com a humanidade, ele quis confiar-lhe os seus desejos, indicar-lhes a sua vontade, fazer-lhes conhecer a sua lei. Então, obviamente, se Deus é todo-poderoso e justo, ele teria que fazer isso a todos os seres humanos, né? A toda a humanidade, e não apenas a um punhado de privilegiados. Mas a gente vê que não foi assim, né? A gente percebe que muitos conhecem Deus de uma forma e outros conhecem de outra forma totalmente diferente. Por exemplo, os religiosos do ramo judaico-cristão acreditam que aquelas revelações ali de Deus a Abraão, né, a Moisés, né, e depois a Jesus Cristo são as revelações corretas para aquele grupo ali, e aquele grupo é que detém os desígnios de Deus, as revelações, né, onde Deus mostrou sua vontade. Mas e há outras partes da humanidade que não tiveram contato nenhum com esse tipo de cultura? Por exemplo, o mundo árabe, que já acredita que o verdadeiro Deus se manifestou, mostrou os seus desígnios a Maomé, naquela caverna, aonde supostamente, segundo os islâmicos, Maomé recebeu de um anjo de Deus as revelações. Então, se existe um Deus todo-poderoso, qual seria o verdadeiro? Aquele que se manifestou a Abraão ou aquele que se manifestou a Maomé? Eu falei aqui de apenas duas supostas manifestações deste suposto Criador, né? Mas se formos falar aqui de outras, ficaríamos aqui o dia inteiro, né? Poderíamos falar sobre o hinduísmo e seus deuses, suas revelações, seus livros sagrados. Poderíamos falar sobre o budismo, sobre o taoísmo, sobre o confucionismo, sobre o shintoísmo, sobre a religião nórdica, né? São tantas religiões, são tantos supostos deuses, são tantas revelações, e o interessante é que todas elas, tão contraditórias, né? São revelações que entram em conflito. Muitos religiosos às vezes afirmam, não, mas é porque Deus se revelou de diversas formas para diferentes povos. Mas então, esse Deus é um Deus bipolar, é um Deus que numa hora já pensa de um jeito e em outra hora já muda totalmente seu pensamento, né? Porque as revelações são totalmente opostas, né? São contraditórias, incoerentes, né? Ele se revela para um povo de uma forma totalmente diferente da maneira que ele se revela para outro povo, né? Então, é um Deus que ele muda, né? E segundo os religiosos, Deus ele é imutável, né? Ele é o mesmo, sempre será o mesmo, nunca muda a sua maneira de pensar, né? Mas veja que as revelações são totalmente opostas, são totalmente contraditórias, né? Então nós temos duas opções, né?
Ou encaramos, né, essas múltiplas religiões, esses múltiplos deuses, como apenas criações da mente do ser humano, né, como algo cultural, né, cada região, cada país, né, cada localidade ali, os homens ali começaram a criar suas próprias deidades através das suas próprias culturas, e por isso surgiram deidades tão diferentes, com revelações tão diferentes. Ou esse suposto Deus é um Deus totalmente bipolar, é um Deus que tem opiniões inconstantes, né? Na mesma hora que pensa de uma forma, já pensa de outra. Porque se analisarmos as diversas religiões, nós vamos ver que elas são totalmente antagônicas, né? Tanto é que elas ficam num eterno conflito. Um conflito, né, muitas vezes, que culminou em guerras sangrentas, né, como nós vimos as cruzadas, né, na Idade Média entre os cristãos e os muçulmanos, que são os islâmicos, né, guerreando, matando milhares e milhares de pessoas, né. Por quê? Porque os cristãos, né, defendiam lá a sua revelação, seu Deus, seu livro sagrado, e os islâmicos, por outro lado, defendiam a sua particular revelação, o seu Deus, o seu livro sagrado, né? E aí são tão conflitantes as ideias, são tão conflitantes esses deuses, são tão conflitantes essas revelações, são tão conflitantes esses livros sagrados, que os seus adeptos chegaram a travar guerras ferrenhas, né, para tentar eliminar um ao outro. Nessas condições, não seria mais sensato pensar que ele não falou a ninguém? E que as múltiplas revelações que são atribuídas a ele, na realidade, são múltiplas imposturas, são múltiplas mentiras. E que, se ele falou a poucos, será que ele fez isso porque ele era incapaz de falar com todos? Se for assim, eu o acuso de impotência. E se não quiser que eu o acuse de impotência, posso acusá-lo de injustiça. É realmente injustiça. É muito injusto pensar em um Deus que se mostra um número reduzido de pessoas e se esconde completamente das outras. O que pensar de um Deus que fala para uns e para outros guarda o mais profundo silêncio? O que você, religioso, pensa de um Deus assim? Não se esqueça que os representantes desses deuses afirmam que ele é o pai de todos. De todos, qualquer que seja o título, o grau, são filhos desse pai, são amados por esse pai. Mas será que isso realmente se comprova pelos fatos? Será que um Deus que realmente ama todos os seus filhos, ele ia se mostrar apenas a um grupo reduzido? Ele ia se manifestar claramente e verdadeiramente apenas uma parte da humanidade, deixando a outra totalmente na escuridão? Você considera isso justiça? Portanto, não há como fugir dessa realidade. Os muitos deuses e as muitas religiões são uma prova incontestável da inexistência de um Criador. O nono argumento da inexistência de Deus é: Deus não é infinitamente bom. E o inferno prova isso. Exatamente. A maioria dos religiosos, a grande maioria, acredita que o Deus, o Criador, ele é infinitamente bom e infinitamente misericordioso. Mas, por outro lado, a grande maioria desses religiosos acredita na existência de um inferno, de um lugar de tormento eterno para as pessoas que não fazem a vontade desse Criador. Veja bem o raciocínio. Siga aí comigo o meu raciocínio. Deus
podia, porque ele é livre, não ter nos criado, mas resolveu nos criar. Deus podia, porque ele é todo-poderoso, ter nos criado totalmente bons, sem a possibilidade de nos tornarmos maus. Mas não, ele resolveu nos criar com a possibilidade de sermos bons ou maus. Deus podia, porque é bom, admitir a todos nós no seu paraíso, contentando-se, como castigo, com o tempo que nós ficamos aqui na terra, sofrendo, passando por tribulações. Mas não é isso que acontece. Veja bem, segundo os religiosos, Deus, mesmo sendo onisciente, já sabendo tudo que ia acontecer, ele resolve criar um ser humano. Resolve criar esse ser humano com a possibilidade dele ser bom ou mal. Ele poderia ter criado o ser humano com a possibilidade de não ser mal em momento algum, mas ele criou ele com essa possibilidade de ser bom e de ser mal. E ele sendo mal, e Deus sendo onisciente, já sabia quais os seres humanos escolheriam o caminho do mal, ele cria um lugar de tormento eterno para essa pessoa. Uma pessoa que vive aqui na Terra, no máximo 60, 70, 80 anos, por pior que ela seja, né, por maior que seja a maldade que ele tenha cometido nessa vida toda dele, né, o justo, o equilibrado, seria que ele sofresse o mesmo período. Mas não, Deus faz com que ele sofra eternamente por alguns anos aqui na Terra que ele supostamente praticou o mal. Então esse Deus onisciente, você tem que concordar comigo, religioso, ele já sabia quais os seres humanos tomariam o caminho do mal. Então ele já criou seres humanos, né, com a possibilidade de serem maus, e ele já sabia quais seriam eles. Então ele já criou seres para sofrer. Ele já criou pessoas predestinadas a serem más, né, e a irem para o inferno, para sofrer eternamente. Você, raciocine comigo. Você aí que está me ouvindo, religioso, você teria coragem de fazer isso? Suponhamos que você fosse Deus. Se você resolvesse criar pessoas, você ia fazer desta forma? Você ia criar pessoas já para serem más, com a possibilidade de serem más, né? E você já sabendo quais iriam escolher esse caminho, você ia criar pessoas já predestinadas a serem más e predestinar essas pessoas a sofrer eternamente no inferno? Você teria coragem de fazer isso? Se você tivesse 7 filhos, vamos supor que 6 sejam obedientes e um é mais custoso. Pelo fato desse 7º filho ser mais custoso, você teria coragem de pegar ele e jogar no fogo? E deixar ele queimando ali? E preparar um tipo de fogo que queima ele lentamente, né, sem que ele morra, para que ele fique sofrendo, né? Deus criou um lugar de tormento onde a pessoa queima e sofre eternamente em angústia, em pavor, em lamento, em choro e ranger de dentes. E isso não é por alguns anos, não, é para sempre. Você aí teria coragem de fazer isso? Você, porque todos os religiosos dizem que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é justo, né? E nós não, nós estamos longe, né, de ter a bondade de Deus, ter a misericórdia de Deus, ter a justiça de Deus. Mas veja bem, nós, né, não teríamos coragem de fazer isso. Eu creio que você não teria coragem de fazer isso, você aí que está me ouvindo. Se você não tem, isso quer dizer que você é muito mais amoroso, muito mais misericordioso, muito mais bondoso do que esse suposto Deus que é criado pelas religiões. Assim, o Deus dos cristãos, esse Deus que dizem que é cheio de piedade, de perdão, de indulgência, de bondade, de misericórdia, precipita para todos sempre uma parte dos seus filhos, né? Podemos dizer a maior parte,
Porque segundo a Bíblia são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? Então a maior parte ele manda para um lugar de torturas e suplício, um lugar horrendo, né? O tão famigerado inferno de fogo. Esse é o Deus que você acredita? Esse é o Deus bom e misericordioso que você segue? Pense bem, o número dos salvos, como eu já disse, será ínfimo. São pouquíssimos que serão salvos, segundo a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Esta afirmação, pense bem, é de uma crueldade tão monstruosa que muitos que acreditam em Deus têm tentado dar um outro sentido a ela. Têm tentado dar uma maneirada nisso aí. Tem alguns religiosos que falam, não, o inferno não existe, isso é simbólico, né? O inferno, na realidade, é ficar longe de Deus, afastado. Aí você fica numa tristeza, numa angústia. O inferno é aqui mesmo, né? Mas o livro sagrado dos cristãos fala claramente no inferno. Jesus Cristo fala inferno. Ele fala, é melhor perder o braço, o olho, né? Se o teu olho te faz tropeçar, lança fora. É melhor entrar sem um olho do que entrar com o olho no inferno, ou como algumas traduções dizem, né, na geena, aonde o fogo consome. Quer dizer, uma declaração clara de inferno. Jesus falava constantemente de inferno. Quando ele fez a parábola das ovelhas e dos cabritos, ele fala que as ovelhas iam para a direita e recebiam a recompensa, e os cabritos iam para o decepamento do fogo eterno. Jesus, inclusive, fala até uma ilustração, a ilustração do rico e o Lázaro, né, onde ele fala claramente que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. E eles ainda conversaram, né? Diz que o Lázaro ficava suplicando lá em angústia. Né? Se Jesus não acreditasse em inferno, por que ele ia fazer uma ilustração usando o inferno? Se o inferno não fosse algo que ele acreditava, se o inferno fosse algo que Jesus abominava, que ele tivesse repugnância por essa ideia, por que ele ia fazer uma ilustração usando o inferno, retratando o inferno? Você, se é um religioso que não acredita no inferno, você usaria o inferno como uma ilustração? Você subiria no púlpito e falaria assim, gente, vamos fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem. Imagine que o fulano foi muito ruim, aí foi para o inferno, aí ele ficou lá ardendo, queimando e tal. Você faria isso? Se Jesus não acreditasse no inferno, ele ia usar uma ilustração falando do inferno. Quantas vezes Jesus fala, né, do fogo que consome, né? Então, é claramente falado na Bíblia. Agora, tem religiosos que ficam tão constrangidos com isso que tentam dar uma amaciada. Esse fogo aí é simbólico, né? Isso aí é destruição eterna, só isso, não quer dizer mais nada. Mas veja bem, se formos analisar claramente, a maioria dos religiosos acredita no inferno. E o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, fala claramente no inferno. Não só o livro sagrado dos cristãos. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, também fala claramente no inferno. No hinduísmo, há também uma descrição do inferno. Portanto, a existência de um lugar de tormento para as pessoas que não fazem a vontade de Deus é uma prova de que Deus não é bom e nem misericordioso. Essa é uma prova clara. A existência de um Deus de bondade é incompatível com a existência de um inferno. Então é mais uma evidência da inexistência de Deus. Bom, essas eram as evidências que nós iríamos falar hoje. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoura esse like aí para nós de joinhas.
Se inscreva em nosso canal, clique aqui no quadradinho que se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como eu sempre deixo nas descrições de todos os meus vídeos, os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro está à venda nos principais sites de venda de livro, na Cultura, Saraiva, Americana, Submarino, né? E até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente de mim no meu site www.deuseshomens.com.br. Você pode acessar o meu site, você pode adquirir o meu livro lá no meu site. E o meu site também tem várias matérias que eu escrevo regularmente, notícias, cartoons, né? É muito interessante. Dá uma olhadinha lá, www.deuseshomens.com.br, ok? E se você quiser assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, né? Que esse vídeo aqui é o terceiro vídeo da série As 12 Evidências da Inexistência de Deus. No primeiro vídeo nós vimos 3 evidências, no segundo nós vimos mais 3 e hoje nós vimos mais 3 evidências. Já chegamos a 9. Semana que vem vai sair o último, com as últimas 3 evidências da inexistência de Deus, somando assim 12 evidências, né? Então eu vou deixar aí o link dos outros vídeos, não só os outros vídeos dessa série, como os mais de 40 vídeos que nós já fizemos no nosso canal, ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.